Hoje com o pastor Joseph Prince. O tremendo com Deus é que nada dá errado. E confiamos no homem. Confiamos no homem o tempo todo. Olhamos para o homem o tempo todo. Por isso estamos frustrados o tempo todo. Deus é um bom Deus. Olha, a Bíblia diz em Gálatas 1, se você prega outro evangelho, escute, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Há uma outra mensagem. Olha, da graça de Cristo, Deus nos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho. Você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. Eu disse, você é removido da graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? Aquilo que não é a graça de Cristo. Hoje, alguns pensam que quem está pregando a graça está pregando uma nova mensagem. Mas, na verdade, é a antiga mensagem. Tudo que não é a graça de Cristo é outro evangelho. O que acontece quando pregamos outro? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele repete isso aqui de novo no verso 9. Assim como já disse, agora de novo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Uau, 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 uau. Na semana passada eu falei que eu perguntei para Deus o seguinte, por que Paulo, um apóstolo cheio de graça, cheio de amor, por que será que ele pronunciou um anátema duplo em qualquer um que prega outro evangelho? Deus disse, porque eu amo as ovelhas. Eu amo a igreja pela qual meu filho morreu. E não vou permitir que falsos pregadores que pregam outro evangelho tenham sucesso. Quando essa maldição vem sobre eles, eles ficam imobilizados, os recursos param, até a saúde acaba. Porque Deus ama o povo, Deus não os ama. O fato é que, se eles insistem em pregar outro evangelho, Deus ama a igreja. Não se pode brincar com isso. Recentemente eu vi na televisão, certo alguém dizer isso. O evangelho que você ouviu, que te salvou, não é o evangelho que vai te manter. Eu disse o quê? Ele disse, é o evangelho do reino, é algo popular que saiu agora, o evangelho do reino, que quer dizer que o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da graça, não é o evangelho que, na verdade, Deus tinha planejado. É o evangelho que te salva primeiro, mas não é forte o suficiente para te manter. Tem que ter o evangelho do reino de Deus. Agora são dois evangelhos. Eu vou te falar algo que eu recebi como revelação de Deus. Eu estava lendo isso e Deus mostrou para mim como essa coisa pode ser muito perigosa. E foi tirada deste verso aqui, Atos 20. Mas de nada faço questão, Paulo disse. Paulo estava falando com os líderes de Éfeso antes de partir por barco. Certo? Nem tenho a minha vida por preciosa. Paulo disse, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas olha isso, ele diz, e agora? Na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então o evangelho da graça de Deus e pregar o reino de Deus é o mesmo. É o mesmo evangelho. Por isso, quando Paulo pregava o evangelho, ele dizia, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça. O evangelho da graça revela a dádiva de Deus de justiça. A primeira coisa sobre o reino de Deus não é físico, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E alguns dizem, ok, a graça de Deus é o suficiente para te salvar, mas não é o suficiente. Tem que ter o evangelho do reino. Então, estão pervertendo tudo isso para um outro evangelho. Talvez você não ouviu isso, mas eu estou te falando porque eu estou pregando em todo o mundo. Não seja enganado. Paulo disse qualquer outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo. Certo? A Bíblia diz é outro evangelho. Você entendeu? Mas da mesma forma, se eu prego o evangelho da graça, olha isso. Em vez de ter dupla maldição, eu tenho dupla bênção. Minha mãe me educou bem, sabia?
Não importa o que falam de mim. Eu quero ter a dupla bênção e não a dupla maldição. Ok? Agora vamos chegar à conclusão. Se você olhar para aquilo que desagrada muito a Jesus, certo? O ira vai ficar surpreso. Na Bíblia, se eu perguntar, me fala de um verso que falou que Jesus ficou irado. Muitos vão dizer, quando ele derrubou a mesa dos banqueiros no templo e expulsou todos dali. Sim, eu também achava que ele estava irado. Você também pensa assim, mas o Espírito Santo não registrou que ele estava irado. Não está lá. Não diz que ele ficou irado e derrubou a mesa dos banqueiros. Não há nenhum registro disso aí. Nós concluímos lendo a história que ele estava irado, e talvez ele estava ou não, mas não foi registrado isso, e o que foi registrado é para nós estudarmos. O que não foi registrado não podemos discutir com aquilo que está em silêncio. O que foi registrado quando ele ficou irado? Olha Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado. Eles ficaram observando, não duvidavam que ele curaria. Eles observavam para ver se ele ia curar no sábado. Como pode ter uma mente tão fechada assim? Na verdade, todos eles tinham uma mente fechada. E muitos pensam assim, olha... E aqui diz para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te! Eu amo Jesus. Certo? Não lá no canto, vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida? Ou matar? E eles calaram-se. Próximo. E olhando para eles em redor com ira, este é o único lugar nos evangelhos. Você pode pesquisar. É o único lugar nos evangelhos que diz que Jesus se irou e foi registrado. No grego orgi. Certo? Ira. Essa palavra é usada, orgi é usada para a ira de Deus, para a ira do homem. Estou falando de Jesus nos evangelhos. Não há registro de que ele ficou irado. Nós concluímos que ele ficou irado quando disse, vós hipócritas, ou virou as mesas. E eu até creio que ele ficou irado, mas não está registrado. E quando está registrado, Deus quer que estudemos. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer? Estude aquilo porque ele ficou irado. Ele ficou irado pela falta de graça. Eu disse ele ficou irado pela falta de graça. Olha, talvez você até pensaria, o melhor momento para Jesus ficar irado era quando a mulher tinha cometido adultério. Estava na frente de Jesus. Jesus poderia dizer, como você pode cometer adultério? Isto é horrível! E Jesus ficou irado com ela. Antes de te perdoar, eu tenho que ficar irado primeiro. Isso não foi registrado. Seria ótimo para Jesus mostrar sua ira e agradar muitos. Isso não é incrível? E Deus é contra o adultério. É falta de confiança, como eu disse. Deus é contra o roubo. É falta de confiança. Deus é contra a inveja. Não tem que ter inveja de ninguém, porque a inveja é baseada na crença de porque aquela pessoa tem isso agora, eu tenho menos. É baseada na crença da falta. Se você crê que Deus tem muito e tem mesmo até para abençoar todo mundo com mais do que o suficiente, no planeta Terra e ainda ter muito mais ainda para bilhões e bilhões de planetas, e ainda ter muito sobrando, você não vai ter inveja. De fato, você vai pedir para Deus. Ok? A única vez que ele ficou irado foi quando faltou a graça. Uau, ele é o mesmo ontem, não é? Hoje e para sempre. O que o fez irado naquela época, registrado para nós, é o que deixa irado hoje, quando alguns têm falta de graça. E olha isso, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus para celebrarem, não, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, para ver como o matariam. Uau! Um membro da igreja deles foi curado, foi salvo, e eles queriam matar Jesus.
Isso é incrível. Não duvidavam que ele curaria. Que coisa terrível. O coração pode ser tão duro. Não me importa. Só porque é de graça, eu rejeito. E olha aqui, condoeu-se com a dureza do coração. O que entristece é Jesus, porque cristãos gostam de usar a palavra. Ah, sabe de algo? Eu estou triste porque o Espírito Santo em mim está triste. E geralmente, sabe, os pentecostais sabem dizer isso. Eu me entristeci por alguma coisa que eles não aprovam. Não gostam de um líder que chegou e eles dizem, eu não sei porquê, mas eu me entristeci com ele. Eu acho que é o Espírito Santo. Não, você está com inveja. Ou uma irmã chega com muita maquiagem. Tem algo errado com essa irmã e eu não sei o que é. Eu acho que o Espírito Santo em mim se entristeceu. Não, você está com inveja porque ela é mais bonita. E nenhum deles diz, Senhor, eu estou com inveja, me ajuda. O Senhor é tão bom, me muda, porque eu não quero ser assim. O meu coração está errado, Jesus, eu estou com inveja, isso tudo é inveja. Com ciúme, me muda. O Senhor amaria isso. Mas nós nunca fazemos isso. Nós cobrimos isso com termos religiosos, espirituais. O Espírito ficou triste. O que entristece o Espírito Santo? Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo. Olha que interessante. A palavra entristecer aqui é a palavra lupio. No grego, entristecer, no grego lupeu. Voltando a Jesus de novo, condoendo-se pela dureza do coração, é sulupeu. E este su é um acréscimo com, é uma conjunção com. Sulupio quer dizer doer-se com. É só isso, é o que quer dizer. E o lugar onde diz que Jesus se doeu é a mesma palavra usada para quando o Espírito Santo se entristece. O que entristece a Jesus entristece o Espírito Santo, porque os dois são um, você entende? E a verdade é esta: o Espírito Santo e Jesus se entristecem com a mesma coisa, o que é? Falta de graça. Volta a parte do Espírito Santo em Efésios. E não entristeçais, olha, começa com a conjunção e. Quer dizer o quê? Tem que ler o verso anterior. Vamos ler o verso anterior. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando você fala, deve falar de tal modo que dê favor imerecido, a palavra de graça, e o Espírito Santo fica alegre. Mas quando você fala para as pessoas aquilo que as pessoas merecem, você diz, eu falei para ele algumas verdades, ele mereceu. Entristece o Espírito Santo. Na verdade, de vez em quando você deve usar algumas palavras, e eu sei que alguns homens de Deus usaram essas palavras. Até o apóstolo Paulo. Mas olha bem, eles usaram de uma forma que testava aquela tal cobertura da justiça própria. Usavam palavras fortes contra a justiça própria. Até Jesus nunca repreendeu as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores. Ele não disse para eles, vocês são víboras, ai de vós, nunca. Mas para os fariseus, sim. Para rasgar aquela cobertura, aquela roupa, a cobertura da justiça própria. Temos que renovar nossa mente sobre a maneira que a nova aliança funciona. O que o entristece? Veja, suas palavras devem dar o quê? Favor imerecido. Pastor Prince, eu nunca vou falar isso para o meu marido. Você deve falar palavras boas para o seu marido. Não vou falar antes dele deixar aquele vício, aquela coisa. Eu não vou falar nada para ele. Sabe de algo? Você não entendeu a graça. Eu nunca vou falar isso para minha esposa. Até ela limpar a casa, eu vou falar que eu a amo. Você deve ser um pouco mais romântico. Ah, mas olha bem, ela não cuida bem de mim. Por que você não dá para ela favor imerecido com as suas palavras? Porque é isso que a graça é. A graça é um favor que você nunca mereceu. Você diz algo, eu nunca vou falar isso pro meu marido. Eu sei que as outras irmãs falam essas coisas para os maridos porque elas têm maridos que são muito amáveis. Mas você não conhece o meu marido, você não conhece o meu Deus. Você não sabe como o meu Deus transforma o seu marido. Seu marido é maior do que o meu Deus? Você pensa na fraqueza do seu marido demais. E você pensa no poder e na habilidade do meu Deus muito pouco. Por isso não pedimos. Isso não faz sentido. Ok? Deus não tem falta de muitas formigas para ajudar a atravessar a estrada. Pode ir em frente.
Olha bem, Deus não vai cair do trono porque você não quer sua ajuda. Ele já existe muito antes de você. Amém, igreja? Vou terminar. Não é incrível que tiramos o verso do contexto e eu ensino sempre o contexto. Quem tira o verso do contexto pode falar qualquer coisa que entristece o Espírito Santo. Último verso antes de terminar. Vamos direto àquilo que desagrada a Jesus. O único lugar que está registrado. Ele ficou triste. Não triste, mas muito triste. Jesus ficou triste. Você quer ver o que o entristeceu? Você quer ver isso? E é o único lugar nos 4 evangelhos, durante a vida do Senhor Jesus Cristo, onde diz que ele ficou muito triste. Você quer ver onde está? A palavra triste é muito forte. Você quer ver o que entristeceu? Deve ser aquela mulher pega em adultério, uma prostituta. O que você acha? Alguém mascando chiclete enquanto ele pregava. Será que foi isso? O que você acha, hein? Fala aí, o que o entristeceu muito, não só o deixou triste, mas muito triste. O que você acha? Você quer ver? Eu vou terminar com isso, ok? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Diga tocar. Tudo que os pais queriam era que Jesus tocasse nos seus filhos. Tocar! Porque eles viram que um toque curava os enfermos, um toque limpava os leprosos, um toque abria os olhos dos cegos. Tudo o que queriam era um toque. O que os pais queriam? Um toque. Certo? Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Ah, eu repreendo esses pais. E a palavra repreender aqui é uma palavra repreender severamente. Não incomodem Jesus. Ele tem coisas mais importantes, como curar os enfermos. Foram duros, repreenderam severamente. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Em uma versão diz que ficou muito triste, grandemente indignado. E a palavra ali para indignação é a palavra aganactio. H é de agan. Nactio, agan é muito. Nactio, indignado. Então ele ficou muito indignado, grandemente indignado. E sabe de uma coisa? É o único lugar que ficou registrado durante a vida do Senhor Jesus Cristo, onde ele ficou muito indignado. Ou indignado. É o único lugar. Tenho certeza que podemos ver a sua indignação em outros lugares. Sim, ele ficou indignado, mas não foi registrado. Mas o único lugar que registrou, devemos estudar. Quando o Espírito Santo registra algo, é para nós estudarmos. E aqui você vê que ele foi indignado com o quê? A falta de graça. Para com quem? Crianças. Uau! Agora, durante o culto, as crianças nas salas, precisamos escutar isso. Amém? Precisamos falar com os professores o que Jesus sente deles, o que Jesus pensa sobre as crianças. E disse-lhes deixar vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, e aquele que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O verso 13 diz o quê? Vamos ler de novo? Os pais queriam que Jesus os tocasse. Olha o que Jesus fez. Mais à frente. E tomando-os nos seus braços, as crianças, os bebês, tomou-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Se eu fizesse um filme, eu faria um filme com essa cena, primeira parte. E toda criança se tornaria uma série. Seguiríamos a vida deles, sabe? Depois do toque. E como a vida deles se tornou algum até desviando, por causa do toque ele voltava. Seria um seriado maravilhoso, não seria? E eu sempre mostraria aquele toque. Certo? Mas não foi um toque. Mas diz aqui que ele os tomou nos seus braços. Uma palavra no grego. Tomou-os nos seus braços é uma palavra no grego. Sabe qual é? Esta palavra. Enakelizomai. Ele os abraçou. Os pais pediram por um toque. Jesus sempre responde mais do que pedimos. Olha para mim. Ele sempre excede sua expectativa. Sempre. Jesus sempre vai além. Os pais pediram para tocar. Jesus os abraçou. Ele os abraçou. Este é o meu Jesus, o meu Senhor. Eu não sei naquilo que você crê. Alguns pregam outro Jesus. Mas estou te mostrando o Jesus da Bíblia e mostrando o contexto. Amém, igreja? Porque há 2000 anos atrás, esse lindo Jesus abriu seus braços na cruz, como que dizendo, este é o tanto que eu te amo. Talvez você viveu crescendo
E os seus pais sempre falando, isso não basta, nós não temos dinheiro suficiente, não temos o suficiente disso, daquilo. E pode ser até pessoas pobres com muito dinheiro. Pobreza não é questão do que você tem fisicamente, mas é questão do que você é por dentro. Tem pessoas que são ricas, e eu já vi, não querem pagar por aquilo que é barato. Nem dão gorjetas. São pobres, pessoas com dinheiro. Deus te dá riquezas, te faz rico de verdade, de dentro para fora. Porque na cruz, ele foi totalmente destituído de tudo, de todos os seus bens terrenos. A última coisa que ele viu na cruz foram os soldados lançando sortes da única coisa que tinha, que eu creio que a sua mãe fez para ele. A Bíblia diz que era uma túnica linda. Eu creio que era azul. E a última coisa que ele viu foi os soldados disputando, cumprindo a escritura que está nos Salmos. Eles lançaram sortes sobre minha roupa. Devia ser linda, pois os soldados não a rasgaram. Tiveram que lançar sorte para ver quem ficava com ela. Se fosse algo barato, jogavam um para o outro. E eu creio que sua mãe fez para ele. Foi a última coisa que ele viu, coberto de sangue, e eu acho que não tinha nada cobrindo o seu corpo. Ele estava completamente nu. E não foi a primeira vez. Ele ficou nu na corte quando os soldados vieram e tiraram a sua roupa. A Bíblia diz que fizeram isso, tiraram a sua roupa na frente de muitos soldados, que bateram nele e zombaram dele. Batiam nele com uma vara. E por quê? Porque o homem pecou contra Deus. E o homem ficou nu. E o presente de Deus, deste Deus, que é um bom Deus, veio. E sua nudez foi para nos cobrir com vestes de justiça. Quando cuspiram no seu rosto, é para nos vestir com a glória de Deus. A coroa de espinhos é para te coroar com a paz que excede todo o entendimento. Ele ficou nu e destituído de tudo para que Deus possa prover tudo para você. Ele foi cortado de Deus na cruz para que Deus nunca te deixe, nem te desampare. E meu amigo, Deus é bom assim. A cruz é um testemunho da mentira do diabo que começou no jardim do Éden, que Deus te priva de alguma coisa. Deus sabe que no dia que você comer, Deus está te privando de algo. Ele não quer que você tenha isso porque ele sabe que você vai ficar mais inteligente, vai ser como ele. Deus está te privando de algo, é uma mentira do diabo. E a cruz cancela tudo isso. A cruz é um testemunho vivo de que Deus não nos priva de nada, porque ele nos deu o seu melhor. Ele não te deu Miguel, o arcanjo, ele não te deu Gabriel. Ele deu para você o seu filho unigênito, o filho que ele ama, o filho que abriu o céu quando ele saiu do Rio Jordão e o pai disse, este é o meu filho amado. Deus o entregou por todos nós. Deus é um bom Deus, dê a ele glória. Amém. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e eu quero falar para aqueles que nunca receberam esta bondade de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, amigo, pelos seus pecados e os meus. Você acredita nisso? Você recebe essa obra? Ser salvo é acreditar nos evangelhos, é acreditar no Senhor Jesus Cristo e que não precisamos fazer mais nada? Mas só receber o que Cristo fez. É colocar a sua fé em Cristo e naquilo que Ele fez. Você quer fazer isso? Se você quer, onde você estiver assistindo isso agora, faça essa oração. Ore de coração e diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que naquela cruz Ele morreu pelos meus pecados. Ele foi sepultado. Mas no terceiro dia, Deus Pai, Tu o ressuscitaste dos mortos. A morte é um inimigo e Tu venceste a morte em Cristo. Eu declaro, com fé no meu coração, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e eu recebo o Teu amor por mim, eu recebo o perdão dos pecados, e eu creio, Deus, que Tu és bom, e o Teu amor e a Tua graça não são somente por um momento, mas para sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, amém, amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar. Nessa semana, você tem um dever de casa. Não vai ter teste, mas dever de casa. Olhe para si mesmo, bem lá dentro. Se tem algum ciúme, ou se tem inveja de alguém. Quando você lê sobre alguém,
em alguma revista. E se você estiver com ciúme ou a inveja tiver te pegado, diga a si mesmo, essa é uma expressão de descrença. Deus não tem que abençoar alguém e isso vai te custar algo. Ok? E que isto seja um alerta para você, que é hora de pedir para Deus e colocar sua fé nele. Amém? E olha bem isso. Ei, porque você não é aquele que eles invejam. Porque você não é aquele que as pessoas ficam com ciúme. É a palavra abençoado na Bíblia. Ser invejado são aqueles que confiam no Senhor. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe nessa semana com as bênçãos de Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te proteja, te guarde. Proteja também a sua família nessa semana. De tudo que é contagioso, de toda enfermidade e doença, de todo acidente, de todo perigo e mal, e de todos os poderes das trevas pelo seu sangue derramado. Que Ele te conceda favor sobrenatural, que você tenha favor com os homens. Por onde você for, que as portas que não são boas para você se fechem, e as portas pelas quais Deus quer que você entre sejam abertas. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês e conceda a você e aos seus sua shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.